Muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. Nós estamos ao vivo aqui, diretamente de Brasília. Semanalmente temos esse nosso encontro aqui, que é sempre revelador e traz para nós também o conhecimento de obras preciosas, de trabalhos fantásticos e, sobretudo, de como Deus tem cuidado do seu povo nesse tempo de pandemia. Então, hoje também nós faremos a mesma coisa. Vamos trazer aqui, ao seu conhecimento, mais um desses belíssimos trabalhos que vem sendo feito por obras, instituições da igreja que nos encantam. E olha, instituição essa de hoje que está espalhada em algumas partes do Brasil e também do mundo. Nós vamos conhecer o trabalho da comunidade Aliança de Misericórdia neste tempo agora de pandemia. Aliás, é um trabalho permanente, já faz parte do carisma. Mas agora, nesse tempo de pandemia, como tem se adaptado a comunidade a atender àqueles pobres dentre os pobres, aquelas pessoas que estão nas ruas e precisando serem acolhidos em seu sofrimento e em sua dor. Eu já começo o programa de hoje indo diretamente a São Paulo conversar com o padre Evandro Torlai, é vice-presidente formador geral da comunidade Aliança de Misericórdia. Padre, é um prazer conhecê-lo, bem-vindo. Olá, um prazer conhecê-lo também. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço para a nossa família Aliança de Misericórdia nos meios de comunicação da TV Canção Nova. E estou surpreso de vê-lo assim tão jovem também, mas o senhor já tem bons anos de caminhada com a comunidade Aliança de Misericórdia. Atualmente é o vice-presidente, mas o senhor entrou ali no começo dos anos 2000, não é? A Aliança nasceu no ano 2000, na virada do ano de 99 para 2000. Eu cheguei na Aliança no ano de 2002. Sim. Ô padre, faça-nos uma apresentação, por favor. Já vou pedir à nossa equipe também que vá mostrando as imagens de quem são vocês e o trabalho que vocês fazem por ruas, por avenidas do nosso Brasil e em outras partes do mundo também. Muito bem. A Aliança de Misericórdia nasceu na Arquidiocese de São Paulo, como eu disse, no ano 2000, na virada do ano. Iniciada pelos padres Antonello Cadedo, pelo padre João Henrique, pela nossa irmã Maria Paula, que são italianos, faziam parte de um outro carisma na igreja, na comunidade missionária de Vila Rédia, e com o desejo de realizar um trabalho assim, mais próximo dos pobres, vieram então para São Paulo e começaram num pequeno apartamento, uma kitnet no centro de São Paulo, junto com alguns leigos. Então é bonito que a Aliança já nasceu como movimento, não só como comunidade, movimento que envolve leigos e casais. E o nosso primeiro ano de fundação foi fazer pastoral de rua, aproximar das garotas de programa para levar a palavra de Deus. Com isso, foram chegando os primeiros missionários e assim a Aliança foi crescendo. A Aliança tem como carisma a misericórdia, ser uma expressão do amor misericordioso de Deus para com os mais pobres, espiritualmente e materialmente. Então, assim, por meio da evangelização e dos trabalhos sociais, a Aliança procura ser uma mensageira da misericórdia no mundo de hoje. Ô padre, a partir daqueles primeiros trabalhos, a comunidade descobriu qual era a sua missão, isto é, era estar nas ruas, era acolher, consolar, servir essas pessoas menos favorecidas, mais sofredoras. A partir daqueles primeiros trabalhos, a comunidade entendeu qual era seu chamado? Exatamente. Foi a partir de um sentimento, de uma moção inicial que era um trabalho mais próximo dos mais pobres. Então, seja para trazê-los às nossas casas, para acolher, para ajudar, como também ir ao encontro naqueles lugares onde dificilmente as pessoas gostariam de ir, como as ruas, as praças, as regiões do tráfico de drogas, os bolsões de miséria, como assim nós chamamos, e também as missões adigentes. Então, a partir desse desejo, nasceu a comunidade. E a comunidade, a partir das suas primeiras ações, através da oração, do discernimento e também da voz da igreja, ela foi descobrindo a sua identidade. Então, por exemplo, nós somos uma comunidade que temos como fundadora principal Nossa Senhora. Nós temos os fundadores que foram instrumentos de Nossa Senhora. E nós temos uma imagem... A gente está com um pequeno probleminha ali agora, no sinal de internet do padre Evandro. E enquanto isso eu fico aqui observando o seguinte, enquanto a gente melhora ali a conexão, a comunidade está presente e aqui a gente chamou atenção para isso, já além do Brasil, olha só, em mais de 40 cidades do Brasil e em outros 7 países, Portugal, Itália, Polônia, Bélgica, Venezuela,
República Dominicana e Moçambique. Eu perguntava para o padre Evandro agora há pouco por onde anda o padre Antonello, que é daqueles mais conhecidos desde os inícios da comunidade. E o padre Antonello agora está em missão na Polônia, é um dos responsáveis, imagino, por essa expansão do trabalho da comunidade Aliança de Misericórdia em Portugal, Itália, Polônia, Bélgica, Venezuela, República Dominicana, nesses países em outras partes do mundo. O padre Henrique está aqui no Brasil, está hoje em missão também numa outra cidade, mas são aqueles fundadores e ele agora é o vice-presidente. As imagens que nós estamos acompanhando agora é exatamente do trabalho que essa comunidade faz pelas ruas de várias cidades brasileiras, como a gente aqui bem pôde dizer, 40 cidades no Brasil. E é esse trabalho de assistir, é esse trabalho de servir, de oferecer àquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes, esse auxílio, alimentação, acolhida, um lugar para que ali eles possam também descansar, repousar. E tem outro aspecto interessante da comunidade. Aliás, quando tivermos já até outros convidados também da comunidade para entrar conosco, vamos pedir à equipe que nos avise, porque tem outro aspecto. Essas mesmas pessoas que são o foco do amor da comunidade, a Aliança de Misericórdia, que são essas mesmas pessoas que são na rua, auxiliadas, ajudadas e evangelizadas, muitas delas se tornam também evangelizadoras e passam a integrar a comunidade, os trabalhos, seja de forma voluntária, seja de forma integrada já à própria comunidade. É belíssimo esse trabalho que a comunidade faz. A gente já tem aí para voltar? Eu vou aproveitar então, atenção equipe, vamos chamar aqui já um exemplo de alguém que foi integrado ao trabalho da comunidade depois de resgatado. É um trabalho, um testemunho belíssimo, é do Gumercindo, que enche o nosso coração de gratidão e faz a gente realmente entender que Deus acredita em quem ninguém mais acredita e que Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos ouvir a história do Gumercindo. Meu pai, ele tinha um problema com álcool, com alcoolismo, e ele bebia e ficava muito violento, né? E diversas vezes eu presenciei ele batendo na minha mãe. Um dia eu entrei na briga dele com ela, ele me bateu e daí depois daquele dia eu saí pra rua, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava na Cracolândia, um certo dia eu estava fumando, estava lá fumando lá. Daí eu já tinha uns 2 dias que eu estava sem dormir, estava eu e um colega. Daí eu escutei assim uma voz gritando lá no fundo, bem assim no fundo, assim gritando: Jesus te ama, Jesus te ama. E aquela voz cada vez ia chegando mais perto. Daí quando eu deparei assim, tinha um monte de jovens assim, tudo dentro da Cracolândia gritando: Jesus te ama, Jesus te ama. Foi quando aproximou uma missionária perto de mim, né? Perguntou meu nome, daí eu falei meu nome para ela. Mas para mim tanto fez, tanto faz, eu estava alucinado das drogas ainda. E daí ela começou a falar, mas eu não estava nem dando intenção, né? Daí ela falou se podia rezar por mim, eu falei: não pode rezar, eu estou aqui usando droga e tal, né? Daí ela falou, me fez um convite para descer na Casa Restaura, se eu conhecia a Casa Restaura, para mim ir lá qualquer dia lá, que dava força para o dependente químico, né? E para o morador de rua. Daí eu falei assim: não, qualquer hora eu vou, mas eu não conhecia, né? Não sabia, porque eu nunca tinha saído lá da Cracolândia para nada, né? Então, no outro dia o choque entrou lá dentro da Cracolândia, expulsou todo mundo de lá. Daí eu desci com esse menino que estava comigo, eu desci pro Braz. Daí foi quando ele me trouxe aqui na Casa Restaura. E daí eu encontrei essa missionária. Essa missionária me veio, chamou eu pelo nome: Gumercindo, você veio, me abraçou. Fiquei assim indignado, porque nunca tinha acontecido isso comigo, né? Daí ela me convidou para fazer, se eu pedisse alguma coisa para Deus, o que eu pediria naquele momento, né? Daí eu falei para ela que eu queria parar com as drogas, né? Isso aí que era o meu desejo de pedir para Deus. Ela falou para mim: Deus ouviu sua prece, vai para uma casa da Aliança de Misericórdia. Foi o meu primeiro contato com a Aliança de Misericórdia. E daquele dia em diante, eles não me deixavam sozinho. E eu vendo aquelas ações deles, assim, aquilo lá foi mexendo comigo por dentro, né? Daí eu vim para cá para o Restaura-me, daí comecei como operacional aqui na Restaura-me. Daí eu terminei meus estudos e tudo e voltei para cá para Casa Restaura, né? E foi assim em diante, né?
Olha, o Restaura-me é o nome de algumas das casas de restauração da vida dessas pessoas que a comunidade Aliança de Misericórdia acolhe e reintegra, procura reintegrá-los à sociedade. A gente teve realmente um problema de internet na interrupção do nosso diálogo com os membros da comunidade Aliança de Misericórdia. Já estamos restabelecendo. Vocês que estão nos acompanhando aí diretamente de São Paulo, daqui a pouco a gente restabelece o contato com vocês. Mas que bom que a nossa produção fez um trabalho aqui excelente para mostrar para a gente também o resultado do trabalho dessa comunidade. Nós temos outro depoimento importantíssimo e daqueles que também nos surpreendem e muito. Vamos ouvir a história do senhor Jurandir. A minha infância foi meio complicada, né? Não tive muito contato com a minha mãe. Perdi minha mãe cedo, né? Meu pai também, então é uma história meio complicada, né? Bom, eu não tive oportunidade, né? Eu acho que se eu tivesse oportunidade, acho que meu itinerário de vida teria sido outro. O que me levou para a vida do crime foi isso, não ter uma estrutura, um ombro amigo, alguém para me ajudar. Para falar, meu filho, esse não é o caminho é esse. Então, assim, aí, com o tempo a gente pegando idade, né, fui pegando a visão que não era aquilo e vendo que aquilo não era para mim. Eu vi muita perca, né, eu vi muita coisa ruim. Eu passei um bom tempo da minha vida privado da minha liberdade, sabe? Devido, que nem tu falou pra senhora, devido a uma estrutura, alguém para me dar uma assistência, eu fui para a vida bandida, não vou mentir. Mas fui aprendendo, né? Vendo, vivendo e aprendendo. Vi muita coisa. Para mim chegar até aqui, Deus foi me dando a visão, né? Foi abrindo minha mente, falando, não é por aí, é por aqui. Independente de escolaridade, então, mas você tem uma mente legal, você é um cara bom. Sei, na minha visão, né? Trabalhei em firma terceirizada, eu me afastei assim do crime e corri para um lado melhor, sabe? Eu guerrei pra caramba, fiz muito bico. Deus me livrou de cada um, aqui é só Jesus na causa. E aquilo foi me dando, sabe assim, foi me dando ânimo de falar, não quero mais aquilo, não é isso que eu quero. E vou por aqui. Não vou dizer que foi fácil, mas foi por aqui. Eu era usuário de crack. Eu caí de overdose 2 vezes. Aquilo ali, depois de eu ver uma pessoa caindo que nem eu, falei, não dá, aquilo não é pra mim. Eu nunca tinha visto. Então fui me afastando das drogas, da bebida. Eu só tenho que todo dia de manhã levantar, agradecer a Deus pelo mesmo dia de vida, que eu tô vindo trabalhar, sentando em casa, ajudando minha família, vendo meus filhos crescer. Nossa, só bênçãos. Vou falar pra senhora, essa mulher que eu tô hoje, ela me resgatou 100%. Às vezes a gente tem aquele, né? Mas ela, não tenho palavra pra elas. O nome dela é Vanderleia, Luiz de Sá. É a mulher da minha vida, então não tenho palavra pra elas. Mas eles são um apoio. Eles são, sabe, assim, que nem eu falo pela minha família. Já faz uns 15, 20 anos que eu já não tenho mais envolvimento, graças a Deus. E é isso. Eu só tenho a agradecer pelas portas abertas, primeiramente a Deus, sem palavras. Que sorriso lindo do Jurandir. Ô padre, o senhor já voltou, não é? Que bom que o senhor já está aqui conosco novamente. A gente vai poder conversar novamente com o padre? Já está aí, na volta? Porque aí eu quero pedir um comentário. Nós na Canção Nova já estamos também habituados. O termo nem seria exato esse, que a gente não pode se habituar com isso. Mas nós já estamos convivendo desde o início da nossa história com testemunhos assim, com resgates de almas, de vidas, de pessoas. Ô padre, quantos são hoje vocês no Brasil, no mundo, que estão fazendo esse trabalho de resgate de vidas assim? Então, a Aliança de Misericórdia tem em torno de 300 missionários da comunidade de vida e muitos membros de aliança, amigos e voluntários, com pessoas espalhadas em várias partes do mundo que compõem esse carisma, que fazem parte desse trabalho. Depois que começou essa pandemia, o trabalho de vocês é é um trabalho permanente. E depois que começou essa pandemia, foi necessária alguma adaptação para continuar indo às ruas, para continuar atendendo essas pessoas, como vocês atendem aí? Claro, como nós falamos, a Divina Providência nos surpreendeu. Nós temíamos com a crise que se instauraria por causa da situação da pandemia, mas Deus nos surpreendeu. Muitas doações chegaram, nós recebemos cerca de 35
toneladas de alimentos, 3.000 máscaras, 3.700 cobertores, produtos de higiene foram distribuídos para as pessoas carentes nos nossos projetos sociais, famílias carentes que nós atendemos. Por exemplo, nós temos o trabalho com a creche para a acolhida de crianças carentes. E essas crianças faziam 5 refeições por dia onde estavam conosco. Não podendo receber as crianças no tempo da pandemia, nós estávamos, então, distribuindo para as famílias cestas básicas. Então, a missão continuou, com todas as adaptações e restrições do isolamento social, mas a missão continuou, graças a Deus, e graças à ajuda de tantos colaboradores, amigos, benfeitores. Eu tenho uma curiosidade. Esse mesmo trabalho que é feito aqui no Brasil, vocês fazem também, por exemplo, nesses outros países mencionados aqui, na Europa, aqui mesmo na América do Sul? É o mesmo tipo de trabalho, padre? Olha, em linha geral, o trabalho ele se reproduz quase que igual nas várias realidades onde nós estamos. Porém, como o trabalho da Aliança é muito amplo, então, em cada missão onde está a Aliança Misericórdia, ela tem a sua particularidade. Então, por exemplo, algumas cidades o foco é mais um trabalho com a casa de acolhida, mas isso não significa que a gente deixe de fazer a evangelização. Em outros lugares, por exemplo, é um trabalho mais na linha da evangelização, por exemplo, como na Polônia. Na Bélgica começou um projeto mais a nível de evangelização e hoje, há pouco tempo, nós também iniciamos uma casa de acolhida para imigrantes. Então, em Bruxelas, na Bélgica, as pessoas que vivem nas ruas são de diversas nacionalidades. E a gente tem feito esse desafio. A gente acolhe pessoas onde a gente nem imagina falar a própria língua, mas por meio de sinais a gente acolhe, eles ficam com a gente um tempo até poderem ser encaminhados para outras experiências. E a minha curiosidade, padre, é porque a gente às vezes está aqui e não imagina que em países, por exemplo, da Europa e grandes nações, tenha também pessoas nas ruas, tenham pessoas que estão por aí, assim como aqui no Brasil também, sem uma motivação de viver. E tem, não é, padre? Exatamente. É claro que há países onde essa realidade é mais expressiva e mais sofrida. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, é uma cidade com um alto nível de população de rua. Na Bélgica também, porque ali está a sede do Parlamento Europeu, eu, como disse, tem imigrantes de vários países que acabam indo lá buscar uma forma de vida e acabam ficando nas ruas. Por exemplo, na África, é uma realidade de um país muito pobre. Nós estamos lá no país de Moçambique, na capital, que é a cidade chamada Maputo, e lá há também uma quantidade de moradores de rua, talvez não tão grande, mas eles sofrem muito mais do que os moradores de rua aqui de São Paulo, porque o acesso à alimentação lá é bem menor. Então, assim, é uma realidade que se reproduz também nos países grandes. Nós estamos fazendo alguns contatos também nos Estados Unidos e lá conhecemos uma pessoa que faz um trabalho com moradores de rua. Então, é um sofrimento que a humanidade carrega, também nos países ricos. Para concluir com o senhor, porque eu tenho outros convidados aí também da sua comunidade, as ações diversas que vocês estão fazendo no Brasil aqui atualmente envolvem distribuição de alimentos, cestas básicas, máscaras, cobertores, esses produtos todos, não é? Exatamente. Nós temos unidades de atendimento à população de rua chamado Casas Restaura-me. Inclusive, um desses trabalhos vai ser apresentado pela Vanessa e pelo Leandro. Um dos projetos aqui em São Paulo. Nós temos esse em Belo Horizonte e também em Manaus. Então, nós temos esse atendimento onde os moradores de rua vêm até nós para receber essa assistência material e espiritual. Mas nós fazemos também o esforço de ir àqueles que estão nas ruas. Então, nesse domingo, alguns dos nossos missionários ficaram até 1h30 da manhã distribuindo cobertores. E naquele frio, encontraram pessoas deitadas apenas em cima de um plástico. Então, a aliança é isso, procura ser um sinal de conforto para essas pessoas que sofrem. Padre Evandro, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Continue com sua missão aí, nos inspirando, nos mostrando a beleza do amor de Deus por este povo. Um abraço. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e parabéns pelo trabalho também.
Nós que agradecemos imensamente e a gente vai continuar agora mostrando ainda mais de perto esse trabalho da comunidade Aliança de Misericórdia. Nós vamos conversar agora com mais 2 membros aí da Aliança de Misericórdia. A gente vai receber aqui neste nosso programa a Vanessa. A Vanessa, ela é da comunidade, é missionária, responsável pela Casa Restaura-me de São Paulo. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. E eu tenho também aí do seu lado o Leandro, que é gerente da Casa Restaura-me de São Paulo. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, graças a Deus, e você? Que prazer ver vocês e que prazer ver também as imagens. Pessoal, coloca as imagens aí, por favor, da Casa Restaura-me de São Paulo, do trabalho que vocês fazem. Como é que funciona? Fiquem à vontade para falar, viu, Vanessa, Leandro? Como é que funciona a Casa Restaura-me aí de São Paulo? Qual é o ritmo do trabalho diário de vocês? Nosso ritmo diário aqui ele é bem forte, né? Bem dinâmico, né? Hoje nós atendemos diariamente 500 pessoas em situação de rua aqui na Casa Restaura-me, né? Dando a eles oferta básica, né? Então hoje, nesse tempo, ainda mais de pandemia, ainda vemos a necessidade desse trabalho. Além de entregar alimentação para ele diariamente, café da manhã, almoço, café da tarde, também temos grupos socioeducativos, né, com atividades temáticas, atividades lúdicas. Temos também cursos profissionalizantes aqui na Casa Restaura-me. Claro que nesse tempo de pandemia nós tivemos que parar com alguns cursos profissionalizantes, né, por conta da aglomeração. Permanecemos somente com as ofertas básicas de higiene e alimentação, né? Vanessa, o Leandro está falando bastante desse trabalho social indispensável, necessário para essa população. E na área da evangelização, como é também a atuação paralela ali com esse trabalho social? Na verdade, nesse tempo com a pandemia, a gente teve que fazer algumas adequações na casa, né? Para poder atender bem e não ter aglomeração, até porque o número de usuários que a gente atende é muito alto. Então, na verdade, nesse tempo a gente tem a capela que fica aberta, a gente tem os momentos de oração que a gente faz antes de servir as refeições. Porém, uma experiência que me marcou muito nesse tempo de pandemia foi uma vez que eu estava servindo o café da manhã e um irmão de rua olhou para mim e falou: hoje vai ter grupo de oração? E eu disse: não, por causa da pandemia a gente não pode ter aglomeração. E ele me disse: nossa, eu vim de tão longe caminhando até aqui porque eu preciso de Deus. Então eu fiquei inquieta depois dessa fala dele, né? E depois que acabei de servir o café da manhã, eu chamei ele e falei: olha, você veio procurar Deus e não pode sair daqui sem ele, né? Falei: posso rezar por você? E ele abriu um sorriso muito de quem estava feliz, né? E eu rezei por ele e no final ele agradeceu e disse, né, obrigado, porque era isso que eu precisava. E faz anos que eu não me reconcilio, não falo com a minha filha. Agora, a gente está vendo também nas imagens, mas o perfil dessas pessoas que chegam aí, quem são elas, em sua maioria? Sim, são pessoas em situação de rua. Dessas 500 pessoas que entram aqui, são pessoas que vivem nas ruas de São Paulo, algumas vêm de outras cidades, peregrinando e tudo mais, mas são pessoas que ficam na Cracolândia, Praça da Sé, Anhangabaú, no centro todo de São Paulo. E eu vejo que eles chegam aí, muitos deles querem também atuar com vocês depois, porque eles encontraram um grande amor entre vocês e querem ficar também atuando, trabalhando com vocês. Como é que é isso, Leandro? Como é que essas pessoas se engajam também no trabalho? Através dos vínculos, né? Nosso trabalho aqui com eles, através desse vínculo que a gente cria, né? Dessa acolhida que nós damos a ele, diferenciada, então eles se sentem acolhidos e se sentem em casa, né? Se sentem em casa Restaura, né? Então, eles se sentem acolhidos e sentem esse desejo de partilhar, de fazer um trabalho voluntário, de cuidar do jardim, de lavar uma louça, de varrer um chão. E aí, daí temos os nossos trabalhos, que são os anjos, né? Que são os voluntários da casa, são próprias pessoas em situação de rua, que acabam nos ajudando no dia a dia. E aí a gente passa a ter uma convivência, né, Vanessa, entre vocês missionários, entre os funcionários, entre os voluntários e as próprias pessoas frequentadoras da casa, não é? Exatamente, exatamente. E aqui no quadro de funcionários, a gente tem alguns que se recuperaram, né? A gente tem o Mercindo, o Genival, que moraram nas ruas, se recuperaram, fizeram um processo de acolhida nas nossas casas
e hoje são funcionários, trabalham. Então, isso é um enorme testemunho e também motiva vários dos usuários, né, dos Irmãos de Rua a querer sair também das ruas, vendo que eles conseguiram, então eles também podem. Então, é uma motivação muito grande ter no quadro de funcionários esses ex-filhos, que a gente chama, né, que são os Irmãos de Rua, que moraram nas ruas, se recuperaram e hoje estão aqui, trabalhando. Ô, gente, a gente está chegando no finalzinho, mas eu quero saber o seguinte. Vanessa, como é que as pessoas encontram as casas de missão da comunidade Aliança de Misericórdia no Brasil? Como é que se encontra essas casas? E depois vou pedir o Leandro. Leandro, como é que quem quiser pode ajudar também esse trabalho de vocês? Primeiro você, Vanessa. Através do site da Aliança. Pode falar. Fala aí, Zé. Através do site, né, da Aliança Misericórdia, né, o www.misericordia.com.br. Também tem as redes sociais, né, o Instagram, né, e o Facebook, né, através desses sites pode-se encontrar a Aliança Misericórdia e fazer os trabalhos. Vanessa, vocês estão em São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, quais outras grandes cidades? São Paulo, Piracicaba, Rio das Pedras, São Roque, Tremembé, São José dos Campos, Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Camarais Centro, Barbacena e Barbalha. Muito bem. Olha, Leandro, como ajudar mais efetivamente a comunidade? Pessoas que estão, por exemplo, nessas cidades onde está presente a Aliança de Misericórdia. Toda forma, desde materialmente ou fisicamente, né? Eu acho que a comunidade de Misericórdia vive de providência, né? É necessário sempre a ajuda das pessoas, então a gente precisa tanto de um alimento, tanto também financeiramente, né? Então, as pessoas que querem nos ajudar, procurem nós nessas cidades, né? No site, procurem endereço, telefone, só entrar em contato, que aí qualquer pessoa missionária vai entrar em contato também, dando retorno de como poder ajudar. Seja voluntário, seja de uma forma mais precisa, né? Entregando um alimento ou financeiramente. Eu quero agradecer a vocês e tem o número de WhatsApp aí, 11 94192 0806, é da Cristiane, tem esse número de WhatsApp aí que deve estar aparecendo para você de casa. E Vanessa, suas últimas palavras desse programa, obrigado pela presença de vocês, do Padre Evandro, do Leandro. E você, Vanessa, últimas palavras, por favor. Mas agradecer mesmo por essa oportunidade, agradecer pelo trabalho que vocês estão realizando também. E falar, né, para nós, essa Casa Restaure, trabalhar com os moradores de rua, principalmente nesse tempo, tem sido um presente de Deus, né? Agora mesmo, antes de entrar aqui na sala, um morador de rua veio aí para agradecer. Falou, olha, eu saí das ruas, consegui um emprego, hoje assinou minha carteira, e ele falou, com Deus tem jeito, né? Obrigado, porque essa casa não é só comida, mas é uma oportunidade de mudança. Então, é isso. Que lindo. Acho que a gente tem esse trabalho e esse desejo como Aliança de Misericórdia, né? Transformar a vida daqueles que mais precisam. Espetacular ouvir isso. Essa casa não é só comida, mas é uma oportunidade de mudança. Parabéns pelo trabalho de vocês, por todo o engajamento de vocês, os funcionários, os voluntários e a vocês, missionários. Vanessa, muito obrigado, foi um prazer recebê-los. Nós que agradecemos. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Olha, gente, nós conhecemos mais uma dessas preciosidades que Deus põe em nosso mundo, não é? Comunidade Aliança de Misericórdia, no Brasil e em outros países, como você pôde ver. Na próxima semana, a gente traz mais novidades aqui neste programa. Fique com Deus e continue com a programação da Canção Nova.